Eu quero mais uma vez saudar a você e a sua família com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta mensagem possa alcançar você em momento bom, em momento de paz. Mas se o seu coração estiver angustiado, estiver preocupado, abra o coração agora para que Deus fale com você. Nós oramos e pedimos ao Senhor para que Ele faça isso. E eu creio que Ele quer operar na sua vida nessa noite, ok? Bom, eu quero nesse momento falar com você a respeito de liberdade. Um tema importante e um tema para nós muito caro, muito importante também. Esse tema, ele já levou nações à guerra para a defesa da sua liberdade. Também a liberdade está presente na nossa própria Constituição, garantindo o nosso direito de ir e vir e também de nos reunirmos e expressarmos a nossa opinião. No sentido político, é assim que tem funcionado. Mas eu quero abordar o sentido espiritual da liberdade. A liberdade que temos de viver sem o domínio do pecado. E esse tipo de liberdade, ela foi perdida quando o pecado aconteceu ainda lá no Jardim do Éden. Ao pecar, o homem então se tornou prisioneiro do seu pecado, escravo do seu pecado, perdendo então a sua liberdade. A palavra liberdade, ela, pela filosofia, tem o seguinte conceito: liberdade é o direito de agir segundo a minha própria vontade, ou ainda, viver sem depender de ninguém. Esses conceitos são questionáveis e foram questionados até por outros filósofos, por alguns filósofos, porque isso não é muito possível. Como é que eu vou viver de acordo com a minha vontade, e isso muitas vezes invadindo o terreno, a vida de uma outra pessoa? E como é que eu posso viver sem depender de ninguém? Então isso nos parece utópico. A Bíblia nos dá uma outra ideia sobre liberdade. A Bíblia nos diz assim, nos ensina que a liberdade é a capacidade para escolher viver sem pecar. Isso, então, no aspecto bíblico, seria liberdade. A capacidade de escolher viver sem o domínio, sem a escravidão do pecado. E para viver isso, o homem dependerá da ação bondosa, misericordiosa do Senhor Jesus Cristo. É importante que nós entendamos que liberdade e libertinagem são coisas diferentes. A libertinagem, ela é a vida sem regras, a vida sem normas, uma vida de insubmissão. E quem vive de forma libertina acaba perdendo a sua liberdade. É o que nós vemos. Nós vimos, por exemplo, há alguns anos, o movimento hippie, que pregava uma vida sem normas, uma vida de acordo com a vontade de cada um. Mas, vez por outra, estes jovens que aderiram a esse tipo de vida se tornavam viciados e presos a um vício, ou presos a uma questão de crime, ou excluídos da sociedade, ou mesmo uma vida de necessidade. Então, a libertinagem, ela não é a melhor maneira de viver. Bom, diante disso, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você que me ouve, você que me assiste, você se sente uma pessoa livre? Você sente que está vivendo em liberdade? Eu estou abordando a liberdade no aspecto espiritual, no aspecto bíblico. Talvez você possa me responder, sim, eu sou livre porque eu sou um cristão. Mas deixa eu lhe dizer, nem todos os cristãos vivem uma vida de liberdade. Muitos cristãos estão vivendo nas cadeias da culpa, nas cadeias da miséria espiritual, se sentindo distante de Deus ou se sentindo não amados por Deus. E eu gostaria de conversar um pouco sobre isso com você. Vamos conversar sobre o seguinte tema: fomos libertos para a liberdade. Esse tema, ele vem do capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, onde encontramos a seguinte escritura: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O apóstolo Paulo, que é o escritor
da carta aos Gálatas, ele afirma que nós fomos libertos. Ou seja, esse é o nosso status, libertos por Jesus. Nós fomos libertos, em primeiro lugar, da maldição do pecado. O pecado, ele produz um estado de maldição, e a palavra maldição quer dizer uma vida longe da bênção de Deus. E da maldição, ou da liberdade da maldição, lemos em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, o Evangelho nos propõe o poder da libertação do estado de maldição em que o pecado nos colocou. Também fomos libertos do domínio do pecado. O pecador é escravizado pelo seu pecado. O pecador vive governado pelo estado pecaminoso que está sobre sua vida. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, lemos: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Pela graça, por meio da fé, existe um rompimento desta cadeia que antes nos prendiam. Essa cadeia que nos trazia como escravos, ou escravizados pelo pecado, ela se rompeu e desta maneira, em Cristo, somos libertos. A Bíblia nos apresenta um momento da vida de Jesus, em João capítulo 8, versículo 11, em que quando ele ensinava a uma multidão, foi trazida até ele uma mulher que foi surpreendida em adultério. Essa mulher foi surpreendida e presa pelos doutores da lei, pelas autoridades do templo. E essa mulher foi trazida a Jesus. Ela já tinha sido condenada à morte por apedrejamento. Mas os doutores da lei, os fariseus, trouxeram essa mulher a Jesus para ver o que Jesus ia dizer a respeito disso. E o que Jesus disse àquela mulher, em seguida de mostrar aos doutores da lei que eles incorriam em pecados e eram pecadores também, como aquela mulher era, porque afinal todos pecaram. Aqueles homens, depois de irem embora, Jesus pergunta à mulher: onde estão os seus acusadores? E ela disse: eles foram embora, eu não sei onde eles estão. E Jesus disse duas coisas a ela. Primeiro, eu não te condeno, ou seja, liberta você está da maldição do pecado. Eu não te condeno. Segundo, Jesus disse a ela: vai e não peques mais. Ou seja, você está livre, você pode ir, o pecado não tem mais domínio sobre você, a ponto de você poder dizer ao pecado: eu não vou voltar para você. Eu não quero mais cair nesse erro. Essa bênção está disponível para a sua vida. Tantos quantos se arrependerem dos seus pecados e procurarem a Jesus, serão alcançados pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu perdão serão libertos. O apóstolo Paulo continua a falar sobre liberdade quando ele, nesse mesmo versículo e capítulo, nos indica a fonte dessa liberdade. Olha o que ele diz: nós fomos libertos por Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essa liberdade, ela não vem de outra fonte, ela não vem por outra via, a não ser a pessoa de Jesus. Nós não alcançamos a liberdade pelo nosso esforço pessoal. Não adianta tentar compensar os meus erros diante de Deus por coisas boas que eu faça, tentando contrabalançar o dano do meu pecado com o agradar a Deus. Ora, bolas, eu sou um pecador. Ainda que eu me esforce por fazer coisas boas e maravilhosas, eu jamais conseguirei trocar ou equilibrar a balança que sempre estará pesando contra mim. Não é assim que Deus estabeleceu as coisas, não é pelo meu esforço pessoal. O que o Senhor fez foi colocar todos os homens debaixo do pecado e dizer assim: olha, todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus, e isto é uma condição que afetou a todos os seres humanos. Portanto, não é pelo meu esforço pessoal. Também não é pela observação de filosofias ou de religiões. As religiões, elas têm uma performance bem diferente na vida das pessoas do que o Evangelho. Então, veja, o que é que as religiões, em geral, fazem com as pessoas? Tentam mudar
os atos das pessoas. As religiões estão quase sempre dizendo às pessoas: você não pode fazer isso ou você tem que fazer isso. Então há um esforço para que se transforme os atos, a maneira das pessoas agirem. Então é uma transformação que se tenta fazer de fora para dentro. O Evangelho não age assim. O Evangelho transforma o coração do pecador. E quando o coração do pecador é transformado pelo novo nascimento, que Jesus ensinou quando conversava com Nicodemos, então as ações das pessoas mudam em consequência. Elas não mudam por uma imposição externa, mudam pela mudança de valores, mudam porque a maneira de ver o mundo agora é outra, é a maneira de ver. Então há uma diferença muito grande entre a ação da religião e a ação do Evangelho na vida das pessoas, e de forma que as religiões não podem levar pessoas à salvação. Muito embora as religiões façam coisas muito boas, mas elas não podem salvar pessoas e nem as filosofias também. Paulo nos mostra que nós temos um Salvador, alguém que vem de fora, alguém que veio do céu, um braço que se estendeu para um ser que se afogava. O Salvador é alguém que veio em socorro ao pecador e removeu esse pecador da condição de pecado em que ele vivia. Isso é o que nos ensina Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, um texto bastante conhecido de todos nós, quando então lemos: porque pela graça sois salvos, ou pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva da parte de Deus. Não vem das obras, como acabamos de dizer, para que ninguém se glorie. Se a minha salvação fosse alcançada pelo meu esforço, então haveria glória para mim. Eu teria que ser reconhecido nesse esforço. Mas quando eu estou numa condição de necessitado e pecador, então o Senhor me perdoa e toda a glória pertence a Ele. Agora, observe, o apóstolo Paulo me diz que nós temos agora o status de libertos, nos diz que temos um Salvador, fomos libertados por Jesus Cristo, e ao final desse versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo nos alerta sobre um perigo, o perigo de voltar ao jugo da escravidão. A palavra jugo indica uma peça de madeira que ficava onde se colocava a cabeça do boi ou a cabeça do cavalo, e nesse jugo, então, se prendia ou um arado ou uma carroça. Então era uma peça pesada e que arrastava um fardo, arrastava um peso e fazia com que o animal trabalhasse, então, na lavoura ou no transporte. Paulo usa essa figura que é usada nos animais e diz que o pecador carrega um jugo. E o fardo que ele carrega, a carruagem ou o arado que ele carrega, o peso que ele carrega, vem do fardo de pecados que está sobre ele. E Paulo chama isso de jugo de escravidão. É o trabalho de um escravo pelo pecado que o domina, carregando um fardo, carregando um peso. Qual era a situação dos Gálatas quando Paulo alerta sobre o perigo de voltar ao jugo, perigo de voltar ao jugo de escravidão? Os Gálatas receberam a Paulo e a mensagem que Paulo pregou com toda alegria. Quando Paulo esteve entre eles e pregou o Evangelho, eles o amaram e o ouviram e obedeceram à sua orientação. Eles receberam Paulo muito bem. Mas agora Paulo está ausente da Galácia e algumas pessoas entraram no convívio dos Gálatas e essas pessoas se diziam cristãs, mas eram judaizantes, ou seja, alguns missionários ou alguns cristãos que acreditavam que não era possível ser salvo a não ser a salvação é para aquele que obedece à lei de Moisés. Então Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, mas eu tenho também que me circuncidar, observar o sábado, observar as leis. Então as leis funcionavam como um complemento para essa salvação. E os Gálatas começaram a ouvir esse tipo de mensagem.
e desviarem-se daquele ensino que antes Paulo lhes trouxe. Os Gálatas começaram a deixar a graça de Deus, o evangelho gratuito pregado por Paulo, estavam aos poucos retornando à lei. Por essa razão, Paulo escreveu essa carta, direcionada aos Gálatas, preocupado com o seu bem-estar e com a sua fé também. E Paulo diz aos Gálatas que eles precisam tomar muito cuidado para que eles vivam essa liberdade que Jesus concedeu, para que eles se apropriem dessa liberdade que o Senhor entregou para eles e que eles não voltassem ao jugo de escravidão. Nós, aqui no Brasil, não temos tanto assim a influência da lei de Moisés, mas nós temos outros jugos que ameaçam a nossa liberdade cristã. Por exemplo, a nossa religião evangélica muitas vezes apresenta julgos muito pesados. Algumas pessoas entregam sua vida a Cristo com toda a alegria e em seguida são expostas a leis denominacionais, a ordenanças religiosas que fazem com que a alegria se vá do seu coração e a simplicidade do evangelho seja perdida. Eu posso me lembrar de anos atrás, isso foi na década de 80, quando eu dirigi uma igreja no bairro de Irajá, e um dia, ao final da mensagem, uma mensagem evangelística, eu fiz um apelo para que as pessoas que crescem no que estava sendo pregado viessem à frente e recebessem a Jesus como Senhor das suas vidas. Então uma moça, uma jovem senhora, saiu do banco onde estava, e ainda lembro o nome dela, ela se chamava Marilda. Ela saiu do banco onde estava e ela foi até a frente, e quando eu anunciei para a igreja a alegria de receber uma pessoa manifestando a sua fé, ela me parou e disse assim: pastor, um minutinho só um instantinho. E eu nunca tinha sido parado assim na hora do apelo, fiquei curioso e disse: pois não, o que houve? Eu precisava saber, perguntava ela, eu precisava saber o que é que nesta igreja não pode. Eu fiquei sem resposta, eu digo, eu não estou entendendo a situação. Ela disse, pastor, antes de eu entregar a minha vida a Cristo, me diz aí, o que é que nessa igreja eu não posso fazer? E eu continuei sem entender e disse, você pode me explicar isso? E aí ela me explicou. Eu já estive em outras igrejas e eu quis dar minha vida a Cristo, mas me disseram que eu tinha que mudar em tantas coisas, tantos hábitos, e o meu esposo não é crente, e os meus filhos não estão aqui, e isso será para mim muito difícil. Então, antes de eu entregar minha vida a Cristo, eu precisava saber, nessa igreja aqui, o que é que não pode? E eu tive que explicar com muito carinho, num outro momento, àquela mulher, que não é assim. A salvação, ela é pela fé, pela graça de Deus, e não há um conjunto de proibições, o próprio Espírito vai fazer a transformação no coração das pessoas. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, ela nem chegou na igreja e ela já traz consigo um jugo que foi colocado por alguém, limitando as ações, como as religiões costumam fazer, e não permitindo que essa pessoa recebesse a Cristo em toda a beleza, pureza e leveza que o Evangelho nos traz. Isto é jugo que tem sido vivido por muitos cristãos que vivem sem alegria nas igrejas cristãs porque carregam um peso que Deus não lhes colocou, mas os homens colocaram. Há também aqueles que vivem um jugo emocional, jugo de culpa, um jugo de mágoa, um jugo de peso do passado. Há cristãos que vieram a Cristo, mas eles não se sentem amados por Deus, não se sentem merecedores da salvação, eles têm a impressão de que Deus está constantemente aborrecido com eles e não vivem uma paz plena, mas arrastam um peso, um medo de Deus e uma dúvida muito profunda se ao final de tudo entrarão nos céus. Eu preciso dizer a você que, na verdade, o que Deus espera de nós é arrependimento dos nossos pecados e uma entrega sincera de um coração que antes foi tão marcado pelo pecado para que seja restaurado diante de Deus. O que Deus quer conceder é a liberdade, Deus quer conceder paz, Deus quer conceder vida e cura. E por isso Jesus morreu. Quando o Senhor nos chamou do pecado, Ele sabia que tipo de pecadores estariam atendendo ao seu chamado. Ele nos conhece e sabe o quanto
quanto nós somos carentes da sua misericórdia. E o Senhor está disposto todo o tempo a usar de infinita misericórdia com as nossas vidas. Em Cristo somos perdoados e pelo Espírito Santo somos restaurados. E então é dele o trabalho de, como um oleiro, dar forma a esse vaso. Uma forma que é dada a um vaso que foi desfigurado pelo pecado, mas que agora começa a ser reconstruído. Eu volto à pergunta inicial. Você se sente uma pessoa verdadeiramente livre? Ainda que você já tenha entregado sua vida a Jesus, você desfruta de verdadeira liberdade, você tem paz com Deus, você se relaciona com Deus em amor, sem medo, sem pânico e sem a sensação de que hoje, por alguma coisa que você fez, Ele apagou o seu nome do livro da vida. Se você tem a sua vida governada pela culpa, pelo medo, pela angústia, pela incerteza de vida eterna, será que eu vou mesmo para o céu? Eu queria convidar você a arrepender-se dos seus pecados. Se você se arrepende dos seus pecados, se você os confessa ao Senhor e se você confia na justiça eterna de Deus e na bondade de Deus, que pela sua graça concede a você verdadeiro perdão e misericórdia, então você pode descansar na fidelidade de Deus. E você pode ter de volta um estado de alegria. E você pode comemorar esse dia, essa noite, porque o Senhor lhe ama e expressou o seu amor por você, enviando o seu Filho à cruz do Calvário, como em outras mensagens nós já apresentamos aqui. Eu quero convidar você, nesse instante, a entregar a sua vida a Jesus. Mas eu já sou crente. Bom, talvez você ainda possa estar necessitando de ter uma conversa muito franca com Deus, em que você diga a Ele que você sente medo. Sente medo de, no final das contas, não entrar nos céus. Sente medo de Deus estar aborrecido com você. Diga a Ele isso francamente. Ore e confesse essa sua necessidade, porque você sentirá paz vindo do trono. Ele quer lhe perdoar e o perdão já está provisionado em Cristo Jesus, bastando apenas que você receba e confie na sua justiça e no seu poder. Quero orar nesse momento com você. Ao final desse momento que a gente compartilhou a palavra, eu quero fazer uma rápida oração. Senhor, muito obrigado por esse momento especial que o Senhor nos deu. Muito obrigado por essa família ou por essa pessoa que está diante da tela. Quero pedir que o Senhor o abençoe, ouça a sua voz e lhe transmita ao coração verdadeira e profunda paz e a certeza da sua liberdade do jugo do pecado, da maldição do pecado e a convicção eterna de vida eterna junto ao Senhor. Que a sua bênção seja derramada sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.